Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knipe. Olha que atuação da Aprilia, que atuação de Marco Bezzecchi, vence o Grande Prêmio da Tailândia, abre a temporada 2026 da MotoGP com uma vitória. Era para ter ganhado a sprint, né? Mas acabou caindo na segunda volta, né? E com isso, né, tipo, por ter caído na sprint, o Pedro Acosta é o líder do campeonato, né? Porque o Pedro Acosta ganhou a sprint e chegou em segundo com mais uma grande performance. Assim, a Aprilia voando, né? As quatro Aprilias ali, um desempenho espetacular, né? Tipo, mesmo o Ayogura que veio lá de trás foi escalando o grid no final, mas assim, primeiro lugar para o Bezzecchi, terceiro para o Raul Fernandes, quarto para o Martin e quinto para o Ayogura. É um resultado muito animador, né? Será que a gente tem uma nova moto dominante, né? O Pedro Acosta foi um intruso dentro da esquadra da Aprilia e, assim, o Marc Marques, pneu furado, né? Eu não sei se ele furou o pneu quando ele passou ali na zebra ou se o pneu furou antes, mas aquele negócio, né? O Max estava conseguindo andar mais do que qualquer outra Ducati, né? Tava conseguindo um ritmo forte, parecia caminhar até mesmo para brigar pelo segundo lugar, mas acontece o pneu furado e ele sai zerado, né? Tem a pontuação da sprint ontem, mas zerado para a corrida principal, o que é um grande problema. E eu acho que o problema maior não é nem isso, né? Tipo, às vezes você tá zerado, a moto tá boa e você busca, né? Mas o problema é tá zerado na corrida e a moto Ducati, né, tipo, não andou bem, né, tipo, nenhuma versão dela, tipo, não é que a Ducati andou bem, tipo, igual ano passado a GP24, né, que era a moto do Alex Marques, né, e do Firmin, ela ainda dava bem, não, é a moto GP26, né, e até mesmo a moto do Morbidelli lá, tipo, ela até andou melhor no final, mas a melhor moto da Ducati com a saída do Mark Marques acabou sendo o Fábio de Gianantonio, um discreto sexto lugar. Não vou falar que o resultado é ruim, porque no final das contas ele só ficou atrás das Aprilias e do Acosta, né? Então ele foi meio que o melhor do resto, considerando a corrida. Mas ainda assim, tipo, o ritmo foi muito ruim no final, despencou. Então, tem sinais de alerta para Ducati, embora pode ter só um balanço ruim, não sei, né? Porque o Bezzecchi ele foi 9 décimos mais rápido do que a vitória do Marques ano passado nessa pista, né? Tipo, ok, é mais rápido, mas não é tanto assim, né? Tipo, se a GP25 conseguiu esse desempenho ano passado, por que não conseguiu hoje, né? Tipo, mas aí a gente tem que pensar, né? Tipo, tem temperatura de pista, pneus diferentes, né? Será que esse tipo de padrão de desempenho se repete aqui no Brasil, no circuito de Goiânia? Então, assim, eu acho que tá preocupante a situação, mas a corrida, assim, não foi de grandes emoções, teve algum duelo ali ou outro, principalmente envolvendo o Pedro Acosta, e olhando assim para os que chegaram mais à frente, né? O Bezzecchi, se a Aprilia confirma que é a melhor moto, confirma o favoritismo, porque desde o primeiro momento do fim de semana eles estavam voando, o Bezzecchi fez a pole sobrando, entende? Ele vira o favorito ao título. Ele já estava pilotando em alto nível ano passado e parece dar sequência a esse momento para esse ano, né? E aí viram os oponentes, o Marques a gente nunca descarta, né? Mas os oponentes que eu tô colocando mais em mente aqui seria quem? Raul Fernandes, o próprio Pedro Acosta. O Pedro Acosta foi muito consistente ano passado, foi muito regular. Não, então fez um ótimo campeonato, né? Pedro Acosta é o líder do campeonato em segundo, belo resultado. Vamos ver quanto que ele consegue manter esse nível. E curioso, né? Líder do campeonato, tudo isso ainda não ganhou uma corrida principal, né? Ganhar uma sprint, ok, né? Mas não é o que motiva, o que faz o Pedro Acosta ficar feliz, né? Para o campeonato ajuda, né? Em terceiro, o Raul Fernandes, ótimo desempenho ali da Trackhouse, né? E o Gura chegando na quinta posição, né? O Martin em quarto, né? Tipo, ok, né? Bom resultado, né? Perante o que vinha sendo o Martin recentemente, mas também, né? Tipo, é quarto lugar, né? Não é como se fosse um resultado, nossa Deus, Jorge Martin tá de volta, né? Ainda muito atrás do Marco Bezzecchi, mas muito, né? E eu não acho que faz bem a imagem do Martin levar esse couro do Bezzecchi, não. Didiano Antônio em sexto, fez uma corrida ali, tipo, só andou, né? Tipo, não conseguiu atacar ninguém, um ritmo ali. Ele já tinha sido ultrapassado até pelo Juan Mir, né? Tipo, assim, eu não vou falar que o Didiano Antônio fez uma corrida ruim, porque ninguém da Ducati foi melhor do que ele, tirando, obviamente, o próprio Mark Marques, que teve problema mecânico, né? Porque, assim, passou o Didiano Antônio. Quem que chega na sétima posição? Brad Binder. A KTM passou as outras Ducatis no final.
ele resistiu pelo menos, né? Em oitavo, o Morbidelli e em nono, Banhaia, né? Tipo, o Morbidelli ainda passa o Banhaia na última volta, né? O que eu acho ruim pro Peco Banhaia, porque no final, assim, ele teve uma boa largada e o ritmo dele foi... assim, nada, né? Tipo, ok. Numa Ducati andou bem, se a gente para pra pensar, não foi tão ruim assim, né? Mas ele ser escalado no final não ajuda, né? E levar um passão do Morbidelli com a moto Frankenstein 24/25, né? Na última volta também não é o melhor sinal para o Peco, né? Peco em nono, e se não me engano, em décimo ficou o Luca Marini, né? Em décimo primeiro, o Johan Zarco, décimo segundo, a Enea Bastianini. Essa corrida foi bem apagada, né? Tipo, se você considerar que a KTM ficou em segundo com a Costa, né? E o Binder ainda ficou em sétimo, o Bastianini e o Vinales foi muito pior, né? Porque eu não sei se ele chegou atrás de uma Yamaha, mas de qualquer jeito, assim, não foi uma grande corrida do Bastianini, que sempre se destaca para andar bem em corrida. E o Diogo Moreira em 13º, né? Não é para empolgar tanto esse início de campeonato do Diogo Moreira, né? A Honda é a Honda, né? Tipo, parece uma moto ok, né? Tem lapsos de competitividade. O próprio Ramiro hoje teve um ritmo muito bom. Parecia caminhar ali para terminar em sexto, até mesmo em quinto, dependendo do quão rápido ele estaria para segurar o Ayogura, né? Mas vou considerar um sexto, não era um desempenho ruim, né? E dependendo da corrida, pode ser que a Honda seja mais forte. É uma moto que parece muito equilibrada. Mas, olhando assim para o Diogo Moreira, a gente tem que pensar, ele já é um salto de qualidade imenso comparado ao que a gente estava vendo com o Sokiat Chantra. O Chantra nunca acompanhou o ritmo do Zarco, nunca chegou perto assim. Foi bom a corrida do Diogo Moreira, primeira corrida na MotoGP, ele tá ainda se acostumando a essas motos mais potentes, mais rápidas, então assim, eu espero que o Diogo Moreira com o passar da temporada vá nivelando mais com o Zarco, acompanhando mais o Zarco nas classificações, e aí a gente possa ver o Diogo Moreira brigando por algo mais, né? Mas pra mim, assim, o Diogo Moreira não teve uma corrida ruim, não. Tipo, a gente tem que considerar as limitações do equipamento, né? Como se a Honda estivesse vencendo a corrida e ele em 13º, né? A melhor Honda foi o Marini em décimo, e ele terminou em 13º, com o Zarco em 11º, e a outra Honda, o Mi, acabou quebrando, né? E a gente teve em 14º, se não me engano, o Fábio Quartararo, e olha, que coisa deprimente essa Yamaha com o motor V4 aí, né? Tipo, parecia que a transição de motor seria, não, agora a Yamaha ninguém segura, né? Tipo, não, a Yamaha voltou para as cabeças, né? Todo mundo empolgado. A pré-temporada já tinha sido um desastre, mas essa corrida é ruim, assim, a situação. E nem a pista, assim, que é pra... Nossa, essa pista é da Ducati, essa pista... Só andou mal mesmo, né? Tipo, eu não acho que, assim, se você anda nesse jeito, tipo assim, outra pista, as características vão ajudar. Eu acho muito difícil isso, né? Tipo, é muito ruim a performance que apresentou a Yamaha hoje, mas é muito ruim mesmo, né? Tipo, é muito desanimador, né? Tipo, eles não acompanharam em nada o ritmo dos pilotos à frente. Eles estavam andando em outro planeta, né? Tipo, em outro planeta, assim, com a gravidade mais forte, sei lá, né? Porque se fosse mais fraca, andava mais rápido. Então, eu realmente acho, assim, que a Yamaha tá completamente perdida, né? Tipo, assim, é uma catástrofe, né? Tipo, e pensar, né? Tipo assim, que há 10 anos atrás era a Yamaha e Honda que disputava a vitória na MotoGP, né? Tipo, não sei se foi 2016, né? O ano que o Zarco, não, que o Lorenzo e o Rossi, né, batalharam roda a roda. Não sei se foi esse o ano, né? Acho que foi 2015, né? Mas, de qualquer jeito, né? A gente teve lá aquele ano fantástico, ainda tinha o Pedrosa e o Mark Marques ali na Honda. Então, era outros tempos e hoje você vê que a Honda e a Yamaha estão em outros lugares. A Honda ainda dá para competir. A Honda tava no bolo. A Yamaha tava fechando o grid, né? E pensando que, assim, a Yamaha tem um investimento muito maior que a Aprilia, que faz a melhor moto, né? E a KTM tá quebrada e mesmo assim tá fazendo uma moto competitiva. Qual é a desculpa para Yamaha? Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários. Deixa... Ah, é claro, só antes de não deixar de comentar, o Alex Marques que caiu, né? E assim, a primeira corrida dele com a moto GP26, né? Tipo, uma moto de fábrica. E olha, eles só não foi pior da GP26 em performance porque o Banhaia tava lá. E pra mim, assim, não é legal pro Alex Marques, que assim, ele andou o fim de semana inteiro atrás do Fábio de Gian Antônio, né? Porque eu acho que isso vai ser, essa disputa interessante. O Mark Marques claramente é o melhor dos quatro, né? E aí a briga de quem vai ser o segundo melhor, etc., pode ser muito importante para definir quem vai ser o companheiro do Mark Marques ano que vem, né? Porque não tem garantia ali do Peco Banhaia. Óbvio que aí entra na equação o próprio Pedro Acosta, pode entrar outros pilotos nessa disputa por essa vaga
a Ducati de fábrica, mas sei lá, né? Tipo, a Ducati pode olhar para quem já conhece a moto, para quem já tá acostumado mais com o ambiente, né? E o fato é que assim, o Alex Marques quer provar que merece estar ao lado do Marc Marques, né? Tipo, ele precisa, tipo assim, mostrar esse desempenho também. E assim, eu me lembro na época que ele tava andando na Gresini com o Didiano Antônio, o Didiano Antônio demorou para engrenar na MotoGP, mas naquele finalzinho de temporada, que o Didiano Antônio tava com a vaga em risco em 2023, né? O Di Antônio foi pouco melhor que o Alex Marques, não, né? Tipo assim, quando ele encontrou o ritmo dele com a moto, ele tava muito melhor do que o Alex Marques, né? Ele até ganhou uma corrida antes do Alex Marques na MotoGP. Então, vamos ver aí, né? Tipo, essa briga do Di Antônio, do Mark Marques, não, a da Alex Marques e do Pico Banhaia, acho que ela vai ser muito interessante. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.